Olá, meus amados, mais uma vez o Richelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já quero agradecer a vocês que têm assistido os vídeos, deixado seus likes. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Percebi que 2 inscritos saíram, porém ganhei outros 3. Estava com 17, agora estaria com 120 inscritos no canal, mas devagarinho a gente chega lá. Então o intuito aqui é fazer com que você pense. Eu, quando era do sistema religioso, como todo cristão, crê piamente no que está escrito, como se fosse especificamente para nós. Uma coisa que você tem que levar em consideração é que esse livro foi escrito, tem alguma coisa no meu olho. Esse livro ele foi escrito para um povo com uma cultura diferente da minha e da sua. Esse livro foi escrito para orientar ao povo hebreu. Mas não somente o povo hebreu, mas também para orientar o povo gentio. Então, é importante você saber o que foi destinado para os judeus, os hebreus, e o que foi destinado para os gentios, eu e você. Tudo quanto foi mencionado foi registrado em prol dos hebreus, nós temos. E tudo quanto foi destinado a nós, os hebreus, os judeus, eles não têm, eles abrem mão. Tudo quanto foi destinado para nós, eles abrem mão. Tanto é que os judeus odeiam Paulo. Os judeus odeiam Paulo. Como os judeus, ou seja, como religioso, eles não deveriam nem odiar. Por exemplo, eles não têm nem o Novo Testamento, que é o Taná. Tem alguns que desconsideram o Taná e ficam desconsideram a Brit Hadashah e ficam somente com o Taná e a Torá. A Torá é os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o Taná, os demais livros, até iniciar o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Então, assim como todo cristão religioso, eu também acreditava que o Salvador era meu advogado. Hoje eu tenho o orgulho de dizer para você que ele não é meu advogado. Caraca, eu vou sair do teu canal agora, louco! Vamos ver. Eu vou lhe apresentar alguns textos. Primeiro, como eu disse, você tem que entender o que foi escrito para os judeus. Você tem que saber o que foi destinado para os judeus. E você tem que saber o que foi destinado para mim e para você, que somos gentios. Então, para mim e para você, só sobrou Paulo. As demais coisas escritas é para que eu e você possamos ter o conhecimento histórico. Claro que tem muitos exemplos a serem tirados. Agora, me diz se em alguma igreja você já ouviu alguém pregar Paulo. Não pegar jargão, posso tudo naquele que me fortalece. Não, não é jargão. É pregar, abrir a carta de Paulo, ler e pregar sobre o que está escrito. Mas não, pegar jargão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é jargão, para sustentar as mentiras deles. Porque esses homens têm mente brilhante. Eles são inteligentes. Mas o Salvador tem levantado pessoas nesses últimos dias para despertarem outras. Então eu me sinto incluído nessa responsabilidade, nesse chamado de despertar outras. Então eu espero que o que eu trouxer aqui sirva para que você pelo menos pense e para que você entenda que Mateus, Tiago, até mesmo Lucas, que andou com Paulo, mas ele escreveu a lei. Até mesmo ele, que Pedro, Tiago, Mateus,
João, eles não falam a mim e a você. Você me perdoe. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. O único que fala a mim e a você é Paulo. Mas abra sua Bíblia. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Que diz assim: filhinho, não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Eu vou ler conforme está escrito: Jesus Cristo justo. Eu nem abri ainda, eu só pronunciei aqui de boca. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui minha lupa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Arruxo, o justo. Aqui ele está dizendo que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Né? Por que isso? Isso aqui foi algo destinado a quem? Quem está falando? João. A quem João fala? Aos gentios? Não. João fala aos judeus. Só que as igrejas, as religiões, essas instituições trouxeram isso para o tempo contemporâneo em que vivemos. E colocou todo mundo sob a lei. A igreja que você chama de igreja, na verdade você é a igreja, mas você se desmerece como igreja, chamando aquele prédio do qual você frequenta de igreja. Você acaba se desmerecendo. Então, eles trouxeram essa realidade da lei para a graça. E aí eles lhes colocaram debaixo da lei de novo. Porque quem necessita de um advogado? Todo aquele que tem que responder a um processo jurídico. Ou separação, né? Separação de marido e mulher, questões com a Light, questões com criminais. Qualquer uma questão jurídica, é necessário que você tenha um advogado. Ah, mas eu não tenho dinheiro, vai na defensoria pública. Mas alguém tem que defender a sua causa. Alguém tem que lhe defender. E aí, isso aqui é uma realidade da lei. Vamos olhar alguns textos. Abre sua Bíblia em Gálatas 1. Não, 2:9. Gálatas 2:9. Paulo fala a mim e a você. Mas os pastores, que vocês consideram como pastores, claro, são homens inteligentes, que mudaram tudo. Tanto é que o Criador diz, né? Mudaram a verdade em mentira e amaram mais a criatura do que o Criador. Gálatas 2, versículo 9. Diz assim, ó, presta atenção, tá? E quando conheceram a graça que me foi dada, quem? Paulo está falando aqui com quem? Aqui Paulo está falando com Pedro, Tiago e João. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefa e João, Tiago, Pedro e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, o direito de comunhão, ok? A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Pedro, Tiago e João reconheceram a graça que foi dada a Paulo e a Barnabé e os designou para os gentios, enquanto eles se voltariam para os da circuncisão,
ou seja, para os judeus que viviam sob a lei. Tudo bem? Ah, mas isso aí não quer dizer nada. Pedro, Tiago e João mandou ele para os gentios porque eles não queriam que ele atrapalhasse. Talvez você pense isso. Mas então vamos ver outro texto. Abre Mateus 10. Mateus 10. Para vocês saberem quem foi designado, quem designou eles para os gentios, para os judeus. Por que que eles designou Paulo e os demais para os judeus, ou para os gentios? Vamos ver, Mateus 10, 5 e 6. Mateus 10, 5 diz assim: a estes 12 enviou Yahushua, dando-lhes a seguinte instrução, ou seja, quem designou, quem o instruiu? A estes 12 enviou, quem enviou? Yahushua, Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos, abre sua Bíblia aí, Mateus 10, 5, aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, ok? Então, vou falar no nome que você já conhece. Então Jesus designou os 12 para os judeus, ok? Porque ele falou, ó, não tomeis rumo para os gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Por quê? Porque vocês não têm o evangelho para os gentios. Porque o evangelho que vocês carregam é o evangelho de condenação para todo aquele que transgride a lei. Porém, Paulo recebeu o evangelho da graça, segundo aquele que Abraão recebeu. Paulo portava o evangelho que Abraão recebeu. Pedro, Tiago, João e os demais 9, os outros 8, receberam o evangelho que traz consequência para todo aquele que transgride a lei. Então, para todo aquele que transgride, sim, é necessário um advogado. E não é diferente nos dias de hoje. Todo aquele que vive nos templos religiosos, ele tem algo a cumprir. E ele tem muitas coisas a observarem, muitos preceitos a observarem. E eles não conseguindo, e nunca conseguirão observar, claro, eles precisam de um advogado. Mas eu e você que estamos debaixo da graça, não é necessário. Eu não preciso de um advogado para advogar minha causa, porque minha causa já foi bem vista e já foi apagada. Os meus pecados, os seus pecados, já foram todos apagados após o sacrifício. Mas olha o verso 6. Mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Beleza? Agora, vamos ver aqui Atos. Aqui o Salvador está falando aos 12. Agora vamos ver em Atos o que Salvador diz a Paulo. O Salvador aqui designa os 12 para os judeus, os perdidos da casa de Israel. Vamos ver o que o Salvador diz para Paulo. Porque vocês podem ter falado, Tiago, Pedro e João não queria que eles atrapalhassem. Ok, mas agora vamos ver o que o Salvador diz. Se Pedro, Tiago e João disse algo do qual não tem significado nenhum para você, então agora veja o que o Salvador diz para Paulo. Atos 22. Atos 22. De 18 a 21. No dia... Eu estou no 21. 22, gente. 22. Diz assim: e vi aquele que falava comigo, Paulo falando, né? E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito.
19. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e guardei as vestes dos que o matavam. 21. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, o Salvador aqui falou assim: Paulo, sai de Jerusalém, porque eles não darão ouvido ao evangelho da graça que você prega. Eles não darão ouvido ao testemunho que você dá de mim. Mas eu te enviarei para longe, para os gentios. Então, se eu chegar e pregar Paulo para você, talvez você não queira. Me diz aí se em alguma vez você já ouviu alguém pregar as cartas de Paulo. Abra em Atos tal, ou quer dizer, abra em Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 5, qualquer Romanos. Abra Romanos, e vamos abrir Romanos, e vamos ler, e vamos entender o que Paulo diz. Porque o que Paulo diz é para que eu e você tenhamos conhecimento. E é o que de fato tem pleno significado para mim e para você. Mas as outras coisas, Mateus, os evangelhos, é para que eu e você tenhamos como exemplo o que o Salvador fez. Paulo disse para imitar a ele. Para não imitar o Salvador, mas para imitar a ele. Porque enquanto o Salvador andou nessa terra, enquanto o Salvador andou nessa terra, ele é um exemplo para quem? Para os judeus. Enquanto o Salvador andou nessa terra, ele é um exemplo para os judeus. Por quê? Ele foi nascido sob a lei. Aqui, dá um pulinho aí em Gálatas 4. Rapidinho, só pra gente... Gálatas 4, não é? Eu acho que é. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido debaixo da lei. Então, se ele nasceu debaixo da lei, tudo quanto ele viveu em cumprimento da lei. Eu que nasci após a lei, ele foi o exemplo máximo para eles e também serve para mim, em termos de bondade. Mas ele nasceu e ele cumpriu com tudo quanto a lei determinava. Eu não preciso cumprir com o que a lei diz, com o que a lei de Moisés diz, porque eu nasci após isso. Eu nasci após o fim da lei. Eu nasci nele. Porque todos os que nasceram antes dele, nasceram debaixo da lei. Porém, os que nasceram depois dele, nasceram na graça. Então, o Salvador aqui designou Paulo para longe. Para quem? Para mim, para você, para gentios. Os exemplos de Tiago servem para mim? Serve. É muita coisa que eu posso tirar. Mas você não vê os pastores pregando nas cartas dos Gálatas, na carta aos Gálatas, os Efésios. E quando prega naquelas passagens ali que eles conseguem manobrar, contornar o que está escrito. Então, ele não é meu advogado. Ele também não é o meu exemplo, porque ele nasceu debaixo da lei. Quem é o meu exemplo? Paulo. Por isso ele disse: sede meus imitadores, assim como ele também era do Criador, do Cristo. Só que Paulo teve um encontro com ele após a ressurreição. Paulo não teve convívio com ele antes do seu sacrifício.
Paulo passou a imitá-lo após a ressurreição. Porque ele teve lá a visão do terceiro céu e lá ele aprendeu coisas. E o que ele ouviu lá, ele trouxe para que eu e você tivéssemos conhecimento. Ok? Então, o Gálatas 1, 9. Gálatas 1, 9. Não, Gálatas... Gálatas 1, o 6 e o 9. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, aqueles que estavam debaixo da lei deixaram Paulo admirado, porque eles compreenderam e passaram depressa para o outro evangelho. Qual? O da graça. Não. Aqui seria o contrário. Eles aprenderam o evangelho que Paulo havia pregado e eles agora estavam se voltando ao evangelho da lei, querendo circuncidar. Porque aqui é a carta aos Gálatas e Paulo está preocupado com isso. Aí ele diz assim, o 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito, anátema. Ok? Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, né? Diante deles por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que ninguém será justificado perante ele por conta das obras da lei? Porque pelas obras da lei vem o conhecimento do pleno pecado. Então todo aquele que vive querendo justificar-se perante o Criador por meio de algo que faça, não vai conseguir. Vai ser em vão. Porque assim, as pessoas elas pensam que pelo fato de viverem, de congregarem numa instituição, elas pensam serem livres. Aí passa por alguém que fuma, poxa, ainda bem que eu não fumo, não bebo. Ela não fuma, não bebe, mas ela é escrava. Porque lá dentro tem alguém que determina o que ela veste ou o que ela faz. Lá dentro tem aquele que determina o que ela veste ou o que ela faz. Então, aí você vê, não pode cortar cabelo, não pode usar bermuda, a mulher não pode ir à praia porque é do diabo. Homem senta de um lado, mulheres senta do outro, não pode usar brinco, não pode passar batom, não pode se maquiar, não pode usar calça jeans, não pode se depilar, e não pode. Isso é o quê? Isso é liberdade? Até onde eu sei, lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, 17, se eu não me engano, diz assim, onde há o Espírito do Criador, aí há liberdade. Eu te pergunto, há liberdade onde você congrega? Há liberdade onde você congrega que te põe restrições? Você que antes ia para a praia, agora você não vai mais por conta do que a sua denominação diz? Por conta do que os seus liderados dizem? Do que seus líderes dizem? E os liderados obedecem, farão tudo o que o papai mandar? Sim, faremos tudo. Se não fizer, levaremos bolo. Então, não adianta deixar de usar brinco, passar batom, se maquiar, vestir uma calça jeans ou uma calça qualquer que seja, ou não cortar o cabelo, não se depilar e continuar fazendo fofoca. Quer impressionar as pessoas com uma aparência exterior e não com o interior. O Criador não vê segundo os homens.
Quando Samuel chega ali na casa de Jessé para ungir rei, ele fica encantado lá com o irmão de Davi. Esqueci o nome dele agora, que ele era forte, grande. E aí ele disse: eis aqui certamente está perante o Senhor aquele que será rei. E aí ele explica que ele não vê segundo as aparências, mas ele vê o coração. Então, diante do Criador, eu e você, todos nós deveríamos estar justificados. Não, nós estamos justificados, não deveríamos, mas já estamos. Só que a religião não vai dizer isso para você, porque eles precisam lhes tornar refém do medo, do pânico. Cuidado com o bicho-papão. Se você sair, 7 espíritos pior te pega. E assim sucessivamente. Então, as pessoas com medo, elas se detêm lá dentro. E lá dentro, eles fazem o que eles querem. É campanha para isso, é para aquilo. É tudo em prol do dinheiro que você tem. Mas voltando aqui. Estava em Romanos 20, agora Romanos 3:20, olha o 21. Mas agora sem lei. Opa, calma aí, como? Espera aí. O Cristo não nasceu sob a lei? Então, ele aboliu ou não aboliu a lei? Aboliu, porque Paulo está afirmando aqui que agora sem lei. Por que agora? Porque ele está depois do madeiro. Ele está depois do sacrifício. Antes do sacrifício havia lei. Havia ordenança. Mas depois do sacrifício não há mais lei. Não há mais lei. Mas agora sem lei. Sem lei. Está escrito. Mas agora sem lei. Se manifestou a justiça de Yahweh, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Yahweh, mediante a fé em Yahushua, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Então não tem grego, não tem judeu, não tem servo, não tem livre, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. É sobre todos e sobre todos os que creem. Se é livre, se é servo, a justiça dele se manifestou a esses. Aí continua, 23. Pois todos pecaram, e carecem da glória de Yahweh. Ou seja, aí eles param aqui como se fosse o fim. Dizendo aí, tá vendo? Todos nós pecamos e carecemos da glória do Criador. Não para aqui. Por que parou de ler? Continua. Aí diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Yahushua, a quem Yahweh propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Yahweh na sua tolerância deixado impunes os seus pecados anteriormente cometidos. Ou seja, todos os pecados que foram cometidos foram deixados impunes, inculpáveis, injulgáveis. Sei nem se existe essa palavra, porém inventei aqui agora. Pecados que não serão julgados, porque ele não leva em consideração. E aí, impunes, né? Anteriormente cometido, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua. Ou seja, aonde quer que você esteja, se você tem fé,
Você foi justificado pelo justificador. Quem é o justificador? O que se sacrificou no madeiro. Quem crê, recebe essa justificação. O que significa a palavra justificado? Significa inocentado de tudo quanto você já havia feito. Tudo quanto você fez, mas no verão passado, não interessa, ele justificou. Ele tornou impune os seus pecados. Paulo está explicando isso. Mas vamos olhar outro texto. Vamos dar um pulo. Colossenses 2, 13 e 14. Já vou acabar, amor. O 13 diz assim: e a vós outro, que estáveis mortos pelas vossas transgressão é pecado, e vós outros que estavam mortos pelos vossos pecados, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Quando nós recebemos vida juntamente com ele, que havia ressuscitado no madeiro, a partir do momento em que nós o reconhecemos e o aceitamos, naquele momento ali nós o recebemos e recebemos juntamente com ele vida para um corpo que estava morto. Quer dizer, o corpo estava morto no espírito. Hoje o espírito que foi vivificado e o corpo morreu. O meu corpo morreu para as coisas desse mundo, porém o meu espírito vive para o Criador. Então ele está dizendo aqui: perdoando todos os pecados, ou seja, alguma coisa ficou de fora? Não, todos os pecados foram perdoados. Todos. Não sobrou um sequer para que aquele que se diz pastor perdoar ali nas águas batismais, ou perdoar ali numa campanha, numa imposição de mão ou num culto. Não sobrou nada para ninguém, porque ele perdoou tudo e todos os pecados de aqueles que o receberam, com o seu sacrifício como suficiente para a justiça dele e para a justificação nossa. O 14. Tendo cancelado, ou seja, por que os crentes da religião precisam de um advogado? Porque a religião ela condena. A religião ela condena. O Salvador ele nos chamou para a liberdade, e a liberdade para a qual ele nos chamou não nos condena. A liberdade para a qual ele nos chamou não nos condena. Eu estou falando de liberdade, não de libertinagem. Porque só uma pessoa que não foi convertida em seu espírito, em sua mente, que pensa, se eu sair da igreja eu vou voltar para fazer tudo quanto eu fazia e vai ser pior. Só sairão, eu disse igreja, de pedra, da religião, aqueles que de fato forem chamados para serem feitos uma nova criatura. Porque todo aquele que está nele é uma nova criatura. Não se prende às coisas velhas que já passaram, mas se fixa nas coisas novas e prossegue para o alvo, como diz Paulo. Mas aí você vê os crentes falando, saiu da igreja, vai voltar. Por quê? Porque eles não são convertidos. Não são convertidos. E pensam assim também porque não são convertidos. Porque um convertido, ele jamais ele voltará depois de ter tido uma experiência única e exclusiva com o Salvador. Se fosse assim, coitado dos discípulos, que viveu ali na presença do Salvador aprendendo, e depois o Salvador, agora é com vocês, tchau para vocês. Dá o prosseguimento aí. Continuem vocês mesmos agora sem mim. E eles tiveram força e foram cheios em seu espírito para nos anunciar. Então olha só, na religião existe condenação. Na graça não existe. Isso não cabe na graça.
Na graça foi cancelado o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Mas na religião eles têm que manter isso na sua mente como se fosse uma realidade. Quanto mais você faz, ainda é pouco. Porque na religião eles precisam colocar que você tem que fazer. E se porventura você for pego num dia de fraqueza e o teu Salvador voltar, você está no inferno. E tem algumas pessoas que vê outras de camiseta ou de bermuda e aponta o dedo, olha lá, de bermuda. Se Jesus voltar agora, está no inferno. De camiseta. E aí a pessoa fala assim, quando é teu batismo? Meu batismo é quarta. E se Jesus voltar na terça? Não volta na terça não me batizei ainda. É medo. Não existe isso na graça. Na graça existe justificação para mim e para você e para todos os que o aceitarem. Então as pessoas na religião elas vivem amedrontadas. Elas se vêem na obrigação de estarem ali reunidas, buscando a um Deus que elas não conhecem e que está longe. Quando ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Quando ele disse isso, ele quis dizer o quê? Eis que eu estou dentro de vocês. Não longe, não fora. Eu estou dentro de vocês. João 14 diz isso. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então os pastores não ensinam as pessoas a se libertarem. Por quê? Porque eles precisam do seu ganha-pão. E o ganha-pão deles vem da mão daqueles que lá se encontram. Então, vamos olhar aqui. O que ele fez? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o no madeiro. Então ele removeu o escrito de dívida que era contra mim. Então por que eu preciso de um advogado? Como aquela música, meu advogado é o meu Senhor. Eu não preciso desse advogado. Porque esse advogado foi dado para aqueles que viviam debaixo da lei. Quem transgride a lei precisa de advogado. Como eu não vivo debaixo da lei, como eu não tenho lei, não preciso. Nem eu, nem você, só que vocês aceitaram o evangelho da lei. Então, vocês que vivem com a consciência cheia de restrições, de culpa, medo, precisam de um advogado. Porque com relação à minha dívida, ele rasgou, ele cancelou o escrito que era contra mim e que era prejudicial a mim. Ele rasgou, ele cancelou. E se ele não cancelou o seu, é porque você ainda está vivendo sob o evangelho da circuncisão. Porque Pedro, Tiago, João e os demais foram designados não para mim nem para você. O que está escrito aqui é bom que nós tenhamos conhecimento. Mas Pedro, Tiago e João não é os nossos apóstolos. Porque eles são apóstolos da circuncisão. Para trazer consequência de todos aqueles que querem guardar a lei. Guardar sábado, guardar dias, guardar festas. Que querem cultuar no monte. Que querem fazer jejum. Que querem dizimar. Todos esses que vivem debaixo das regras da obra da lei, que dizima, que jejua, que sobe monte, que vai a templo e que se batiza, porque era tudo prática das leis de Moisés, estão debaixo da lei. E por eles não conseguir cumprir toda a lei, lógico, eles precisam de um advogado. Por isso você vê que quem falou foi João. Paulo não falou isso. Paulo não falou isso. Paulo falou que nós somos livres, justificados e tudo mais. Então ele diz assim, agora vai lá em Romanos 8, para você ver que todos os que vivem debaixo da lei, que se encontram na religião de hoje, com o véu de Moisés tampando seu rosto, para que não veja o verdadeiro evangelho.
Olha aqui agora para aqueles que receberam a graça do Salvador dispensada ali no madeiro. Os que receberam a graça do Salvador dispensada no madeiro estão debaixo dessas condições aqui. Mas os que não aceitaram ainda vivem na condição da necessidade de um juiz e um advogado. Olha só o que Paulo diz aqui, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há, ou seja, agora, pois, já nenhuma que? Condenação. Nenhuma quer dizer que, nenhuma não é todas. Não, nenhuma, não há nenhuma condenação. Por quê? Porque ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então, não há condenação sobre mim. Não há condenação sobre aqueles que aceitaram o sacrifício. E aqueles que não andam segundo os costumes dos religiosos. Porque todos os religiosos, eles estão debaixo da lei de Moisés, tendo muitos preceitos a observarem. Luas novas, Páscoa, Santa Ceia, né, que eles chamam Páscoa, só que eles chamam de Santa Ceia. E ali ainda falta elemento. Aí ele diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em arrucho, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Se você ainda não foi livre da lei do pecado e da morte, você precisa de um juiz, ou de um advogado, para julgar a sua causa. Para você que vive nos dogmas da religião, precisa de um advogado. Porque se porventura ele voltar num dia que você estiver em transgressão, que você vai estar, porque você não é capaz de cumprir com as leis, você não é capaz de andar debaixo de todas elas, sem transgredir. Então, quando você tropeça numa só, você é réu de todas, culpado de todas. Logo, quem é culpado precisa de um advogado. Mas para aqueles que estão em Cristo, do qual foi inocentado de tudo quanto fizeram, não necessita. Mas vamos ver. Paulo não para aqui, vai dar um pulo lá para o 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Te pergunto, você é eleito? Quem intentará acusação contra os eleitos? Quem intentará acusação contra os eleitos? Olha o que Paulo diz. Iarro é quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, mas aqui ele faz uma correção. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Iarro, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Arrucho? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Iarro, que está em Arrucho ao seu Filho, nosso Senhor. Então, para aqueles que receberam o seu sacrifício como suficiente,
não tem como se separar desse amor. Não tem morte, não tem vida, não tem perigo, não tem espada. Não tem fome, não tem anjo, não tem poderes, não tem principado, não tem nada que nos separe do amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas isso é para aqueles que reconhecem o sacrifício de seu filho como suficiente, deixando a prática dos velhos rudimentos da lei. E confiando plenamente no que ele fez como suficiente e garantia de salvação para mim e para você, sem que eu e você necessitássemos de mais nada para que nos garantisse assim a minha e a sua salvação. Pular mais aqui, mais um texto. Hebreus 10, 16. Paulo, o livro aqui é Hebreus. Paulo aqui, ele não está falando com gentios. Paulo aqui está falando com aqueles que são considerados ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo aqui fala aos hebreus, porque com quem o Criador tinha uma aliança? Era com os gentios? Não. Você precisa ter isso em mente. Paulo está falando aqui com aqueles que tinham uma aliança da qual eles violaram. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias. Que dias? Depois que seu sacrifício fosse consumado. Depois desses dias, ele faria uma nova aliança. Qual? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Ou seja, todo o escrito que foi dado a Moisés nas tábuas, todo o escrito que foi dado a Moisés nas tábuas, vou fazer assim para representar duas, nas tábuas de pedra, foram anulados. Todos os 10 mandamentos foram anulados juntamente com o seu sacrifício no madeiro, juntamente com toda a lei de Moisés. Tudo quanto veio de Moisés foi abolido, incluindo os 10 mandamentos. Porque aqui o Senhor está estabelecendo uma nova aliança com o povo. E não mais em tábuas de pedra, agora no coração e na mente. E aí tem pessoas olhando para a pedra. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Então, as leis de Deus, os 10 mandamentos, que foi dado a Moisés, agora vai ser escrito no coração e na mente dos homens. Porque as outras leis são a de Moisés. As leis de Moisés, aí muita gente concorda que foi abolida, mas a de Deus não. Agora o Criador está falando, eu colocarei as minhas, não a de Moisés. As minhas, de propriedade minha, não de Moisés. E quais são as dele? Porque as 603 é de Moisés, todo mundo diz. E quais são as do Criador? Os 10. E aonde agora se encontram esses 10? Na minha mente e no meu coração. E aí ele diz, as inscreverei. E acrescenta, também, de nenhum modo, lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Então, além de ele inscrever a lei no coração e na mente, também acrescenta que também não se lembrará dos pecados. Até quando? Para sempre. Então Paulo aqui está falando aos hebreus, se eles de fato aceitarem o evangelho da graça, eles serão perdoados. E o Senhor não terá lembrança de seus pecados. Para quando? Até quando? Para sempre.
Por quê? Porque eles foram justificados. Se você foi justificado, não há condenação contra você. A palavra justificado, como eu disse, vou repetir, significa inocentado. Inocentado de um escrito de dívida que era contra nós. Veja Romanos 5, versículo 1. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Yahweh, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Yahushua, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Yahweh. Olha o 6, 20. O 6:1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Opa! Paulo está dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Para você que não lembra, João, quando anunciava a vinda do Salvador, ele dizia: este é aquele de quem eu não sou digno de tirar as sandálias dos pés, né? Aí ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? E qual é o pecado aqui a que ele se refere? O pecado aqui que ele se refere é a lei. A lei foi tirada. A lei foi tirada. Então, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E aí, ele tirou ou não tirou? Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você não crê, eu não tenho o que fazer, mas é o que está escrito. E se você não crê, você não está crendo no que eu digo, mas você está deixando de crer no que diz a Escritura. Porque diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, ele vai ser justiça. Quando o Criador olha do céu para você, ele vê o quê? Ele vê o sacrifício de seu Filho, que habita onde? Em mim e em você. Ele vê o sacrifício de seu Filho e nos vê justificado mediante as obras de seu Filho, não segundo as nossas obras. Olha o Romanos 6:20. Porque quando éramos escravos do pecado, ou seja, porque não somos mais? Não somos mais escravos da lei. Quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos à relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, liberte-se. O que é necessário para que você se liberte do engano do qual vocês caíram? Eu tenho um amigo que, assim, gosta das coisas que eu falo, porém não tem a força ainda suficiente para tomar uma posição. Por quê? Por conta do medo que é imposto pela religião. É necessário cumprir com isso, é necessário estar presente nos cultos. Quer ver uma coisa? Eu fui convidado, Paulo diz aqui em Romanos 1, ele diz assim: aonde que eu adoro o Criador? Eu adoro no Espírito. E você também deveria adorar em Espírito. Romanos diz assim, Romanos 1:9. Porque Yahweh, ou seja, Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço orações por vós. Ou seja, aonde que ele adora? No Espírito. Lembra do que Yahushua falou para a mulher samaritana? Nem no monte, nem em Jerusalém, ou nem no templo em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E aí você vê pessoas que falam assim, um culto de ação de graça. Aí a pessoa não foi, e porventura alguém pergunta: você não vê? O que houve?
Eu não vi não, mas meu espírito estava lá. Você não viu não? Não, porque ele não adora em espírito. Ele anda segundo a carne. O que é andar segundo a carne? Por exemplo, eu estar na obrigação de estar de corpo presente em determinado lugar. Isso é andar segundo a carne. Então, se a minha carne não estiver lá, eu não estou presente. Então, as pessoas se vêem na obrigação, isso é escravidão. Tem pessoas que têm a obrigação de estar de manhã, de tarde, de noite, ou em toda a programação, como eu mesmo já me vi nessa situação, em que eu era responsável pelo som, em que os demais não queriam nada com a responsabilidade de tomar conta do som, em que eu me via na obrigação de todos os dias, os 7 dias da semana, naquele horário, estar ali para poder operar o som. Isso é ou não é uma escravidão? Da qual eu não tinha liberdade. Ah, hoje não dá para ir, mas mesmo que não desse, ou que eu não quisesse, eu tinha que estar, porque ninguém queria. E eu me achava na obrigação de ir, para suprir essa falta. Mas se eu não fosse, com certeza alguém seria colocado ali, porque tinham pessoas para isso. Então, aonde que eu adoro o Criador? No Espírito e em verdade. Aí você vê pessoas que têm buscado Ele no monte. Tem pessoas que buscam no templo, em pleno desobediência. Não é no monte, não é no templo, é no Espírito, e vocês estão me desobedecendo. É no Espírito e acabou. Se você quiser aceitar, aleluia. Se não quiser, acabou. Está buscando aonde? Está buscando fora do quê? Buscando fora do Espírito, ele não vai achar não. Não vai achar não. Fora do Espírito não acha. Então, diante do Criador, eu sou isso aqui e você também, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Iarro, inculpáveis, ou seja, não há quem possa nos condenar. Somos inculpáveis diante do Criador, mediante o quê? A fé que depositamos em seu Filho. Somos inculpáveis. Isso é o que ele nos tornou. Mas aqueles que vivem debaixo da lei, dentro da religião, tudo com medo de perecer e ir para o inferno. Não pode errar, E é assim que os líderes religiosos ensinam. Para quê? Para que eles tenham medo e não saiam e continuem ali debaixo do seu jugo que eles impõem. É muita lei. Tanto é que o Salvador disse, alguns se assentam na cadeira de Moisés. E aqueles que se assentam na cadeira de Moisés impõem jugo, fardo. E as pessoas se tornam refém disso. Então nós nos tornamos o quê? De novo, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, se eu estou na presença do Criador e eu sou alguém inculpável, não há quem possa me condenar, não há quem possa me culpar, e eu ainda tenho a obrigação de resplandecer a luz dele que há em mim e em outras pessoas, e você também é convidado para isso. Porque todos os filhos do Criador foram libertos. E para fechar, deixa eu ver se é em Efésios. Em Efésios, para você, não se batize mais, não se permita, para que a santificasse, ou seja, aqui está falando da igreja, né? Porque ele ali se deu, ele diz assim, para os maridos amar a mulher como ele amou a igreja. E ele,
se entregou por ela. Ok? Olha só o que ele fez para que eu e você pudéssemos estar limpos diante do Pai. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da palavra, de água, pela palavra. Então, tem pessoas que acham que vão se limpar de seus pecados, descendo aquelas águas batismais denominadas ali por eles. Vai só se molhar e vai levantar molhado. E depois vai ter o trabalho de se enxugar e se vestir. Nada disso passa. Tudo isso não deixa de ser um costume pagão. Um costume pagão. Um costume da lei de Moisés, que se tornou pagão para os dias de hoje. Então os discípulos foram designados aos judeus e Paulo foi designado aos gentios, do qual nós fazemos parte. Os discípulos ainda batizavam, sim, por conta do costume, mas eles tinham um evangelho que mostrava a verdadeira realidade deles se eles não fizessem a transição da lei para a graça. Se eles não fizessem a transição da lei para a graça, eles receberiam o salário do pecado, que é a morte. E todos aqueles que vivem hoje dentro da religião vivem na mesma condição dos que viviam antes do sacrifício no madeiro, debaixo da lei dos homens, cheio de coisas a observarem. Não pode usar biquíni, não pode usar isso, não pode ir para a piscina, não pode jogar bola, não pode usar bermuda, não pode usar calça. Não pode cortar cabelo, não pode se depilar, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode fazer nada. É ou não é uma escravidão? Então, todos aqueles que vivem debaixo do jugo, de fato, necessitam de um advogado. Mas para aqueles que foram chamados mediante a graça, justificado, sendo gratuitamente justificado, não precisa. Porque quem é inocente não precisa de advogado. Então, espero que você tenha compreendido essa mensagem. Deixo ela com meus mais sinceros desejo de que você tenha compreendido. Então, a paz de Arruxo e um beijo no coração de vocês. Até a próxima.